Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, hoje conosco a presença de Celso Florencio, secretário de Governo e também de Planejamento de Jacareí, lá com o prefeito Isaías Santana. Celso Florencio, bom dia, seja bem-vindo ao microfone Jornal da Manhã, aqui na nova rádio, que não tinha conhecido ainda, né? Muito bom dia, Clemente, bom dia. Todo mundo que está nos ouvindo da Jovem Pan. Não tinha vindo aqui, ficou muito legal o espaço, foi um prazer estar aqui com vocês, muito legal mesmo estar esse novo ambiente, essa casa nova de vocês, parabéns. Valeu, obrigado. Celso, antes de começar a falar com você sobre a tua vida na prefeitura, como você chegou na prefeitura, inclusive, né? Uma nota ruim, triste, né? Que foi a morte de uma pessoa em Jacareí ontem, a primeira morte por dengue, né? Isso realmente não é bacana, né? Mas acontece. Não, a gente está com problema com dengue, a gente tem feito uma campanha muito séria nos bairros, principalmente Meia Lua, Bandeira Branca, onde que tem um número de casos muito grande. A gente pede para a população, para contar com o apoio da população, né? Porque essa é uma campanha que tem que fazer conjuntamente, tem que somar esforços, a população precisa nos ajudar, sobretudo no combate ao mosquito. A gente tem feito essas campanhas, mas é uma notícia muito triste que a gente nunca quer recebê-la, né? Então, os sentimentos da família, e vamos continuar trabalhando para que a gente não tenha outros episódios. Então, precisamos somar esforços para a gente não ter outros episódios fatais que nem esse. Inclusive, ontem uma ouvinte comentou comigo que isso não acontecia até então em Jacareí, que era a passagem dos veículos de pulverização, né? O fumacê, o famoso fumacê. Está usando fumacê em Jacareí agora, é isso? Ou houve alguma informação? Não, o fumacê não, ele não tem muito, ele é muito controverso, o fumacê. Sim. E a gente não tem utilizado, até por essa controvérsia de eficiência e o quanto que ele pode trazer outros problemas você combater a dengue, que não tem uma eficiência comprovada, e você pode trazer outros problemas para a população. Então, atualmente a gente não está usando fumacê, mas a Vigilância Sanitária tem feito uma campanha muito grande nos bairros, sobretudo nos bairros onde tem uma epidemia maior, um número maior, que é onde há uma proliferação maior dos mosquitos, ou do mosquito do Aedes aegypti. Celso, vamos falar de você agora. Celso, que eu sei, você é nascido em Jacareí, penso eu. Depois você vai responder para a gente sobre isso aqui. Mas a sua raiz é Santa Branca. Seus avós, seus tios, a família lá, todo mundo conhece todo mundo. Sou de lá também, então não tem como ir lá que não conhece, né? Agora, a sua chegada à prefeitura, eu sei mais ou menos a história, mas o que você fala para o nosso ouvinte? Quem é o Celso Florencio? O Celso, nascido e criado em Jacareí, né? Tenho raiz em Santa Branca. A família da minha mãe é de Santa Branca. Meu avô você conheceu bem, né, Clemente? Dito Florencio, uma figura fantástica. Sim, meu avô, tive o prazer de conviver. A gente convivi pouco, né? Quando meu avô faleceu, eu tinha 9 anos. A minha família conviveu bastante com a família. Mas as memórias que eu tenho são memórias fantásticas de alguém muito ligado a música, a história de Santa Branca, a participação na história de Santa Branca. Festa junina, carnaval, enfim. Festa junina. Festa, a família Florencio estava lá, né? E meu avô era uma pessoa muito criativa, tinha aproveitado todas as oportunidades. Minha mãe, que era de Santa Branca, teve 12 irmãos, né? Então uma família muito grande, muitos primos, muitos tios lá, continuam ainda em Santa Branca. Sim. Meu avô teve uma participação fundamental na construção do asilo Roberto Golini. Hoje o asilo não... Aliás, morava em frente lá, inclusive. Exato, mora em frente e a família ainda continua ali toda na rua João Pessoa. Minha mãe casou com meu pai era de Salesópolis, topógrafo aqui da Prefeitura de São José, e foram morar em Jacareí. Eu nasci foram na época morar na Rua das Margaridas, no Parque Santo Antônio, onde meu irmão nasceu, e eu já nasci na Rua das Hortênsias, ali no comecinho do Parque Santo Antônio, perto da UBS. Morei a vida inteira em Jacareí. Saí de Jacareí quando eu passei no vestibular, fui fazer faculdade de economia na USP. Aí terminei a faculdade de economia, trabalhei um tempo em São Paulo. Tive a oportunidade de estudar na Bélgica, depois fiz mestrado e doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Então acabei ficando 10 anos fora de Jacareí por conta de graduação, mestrado, doutorado, trabalho. Mas em 2016, quando o prefeito Isaías ganhou a eleição, ele, através do meu currículo, eu tinha visto o prefeito Isaías acho que uma vez, e ele convidou para ser secretário de governo dele. Eu falei, acho que Mas tá esse muito... convite teve uma cartinha sua para ele também, né? Não, o que aconteceu de fato para você chegar até a prefeitura? O que aconteceu foi que quando o prefeito Isaías ainda era candidato,
E eu sempre tive uma simpatia muito grande pelo PSDB. Eu trabalhava num escritório que era ligado ao PSDB, né? E a gente estava... a gente queria tirar o governo do PT. Como cidadão, eu gostaria que a gente tivesse uma oxigenação na prefeitura de Jacareí. A gente viu 16 anos de governo do PT. Eu queria que o candidato viável era Isaías. Peguei o plano de governo dele e fiz algumas críticas, algumas sugestões. Eu achei que ele ia ficar bravo comigo, né? Quem que é essa pessoa que mal conheço, nem Pelo conheço? Pelo contrário, vem para cá para ajudar, né? E acho que ele gostou das críticas, das sugestões que eu tinha feito ao plano de governo dele. Passada a eleição, ele me convidou para voltar para Jacareí. Na época era interessante, queria voltar já para Jacareí, precisava voltar também por questões pessoais. Meu pai já estava mais de idade, minha mãe tinha falecido, então queria voltar para ficar mais próximo da minha família e acabei aceitando esse convite. Foi muito interessante, porque eu nunca tinha estado na administração pública, apesar de ter uma bagagem acadêmica, a gente não está ali na prática, né? Então, comecei a trabalhar na administração pública, de ver o quanto um bom trabalho, um trabalho sério na administração pública faz diferença na vida das pessoas. Você entrou no primeiro mandato dele? Entrei como secretário de governo no primeiro mandato do Isaías. Logo no início? Logo no início. A Secretaria de Governo era uma secretaria bem pequena, acho que éramos eu, um adjunto e mais cinco pessoas. E hoje a gente está numa secretaria bem grande, né? Virou uma secretaria com mais de 100 pessoas, uma secretaria que cuida da parte de transparência, que trouxe controle interno para a prefeitura, que cuida da parte de todo o planejamento financeiro e orçamentário da prefeitura. A parte urbanística, a gente também passou a acumular a parte urbanística. Então a gente começou a trazer... captar recursos, e a secretaria foi crescendo aos poucos. Então, no primeiro ano, a secretaria começou a adquirir, a gente mandou para a lei para a Câmara do controle interno. Jacareí não tinha controle interno, não tinha corregedoria, não tinha ouvidoria, não tinha controladoria. E o que isso fazia? Fazia que fosse possível que tivesse mais corrupção na prefeitura. A gente, com o controle interno, a gente acabou com isso. A gente, inclusive, vários relatórios viraram CPIs dos antigos governos, que acabou trazendo à tona, e trazendo moralidade para a administração pública de Jacareí. Então, isso eu acho que foi um passo muito importante. A secretaria foi crescendo, a gente conseguiu viabilizar inúmeros investimentos, tanto com o governo federal, estadual e os financiamentos junto ao CAF, que possibilitaram um avanço na infraestrutura de Jacareí. Hoje a gente já investiu mais de 100 milhões de reais em investimentos em infraestrutura, e muitos investimentos que acabam ficando debaixo da terra, que acabam não sendo visto para a população, mas faz muita diferença. Mas dá transtorno para o trânsito e haja pessoal reclamando. Exato, né, Celso? Mas Jacareí ficou uma cidade muito tempo sem grandes obras de infraestrutura. A gente ficou muito tempo parado, e isso traz problemas de desenvolvimento da cidade. Como que uma cidade pode crescer com gargalos de trânsito? Então a gente teve que encarar algumas obras de trânsito importantes. Como uma cidade pode crescer com problema de enchente? As chuvas têm sido cada vez piores, as chuvas têm sido mais rápidas e intensas. Como que a gente pode pensar em desenvolver uma cidade se a gente não tem uma estrutura, pelo menos para pegar essa água de chuva, e essa água de chuva não causar transtorno na vida das pessoas? Então a gente resolveu encarar de frente esses problemas. Estamos encarando, tem muita obra em andamento, tem mais obras que precisam ser licitadas e serem, a gente dá uma sequência, não se tira uma cidade de um dia para o outro, um trabalho contínuo de projeto, de execução de obras, mas a gente conseguiu colocar hoje o Jacareí num patamar de infraestrutura muito mais à frente. E a gente tem todo um projeto, Quando a gente fala do viário, a gente entregou algumas obras viárias, mas ela faz parte de um anel viário por toda a cidade. A gente está entregando por partes, porque é o que o Poder Público consegue fazer. O anel viário aqui de São José foi idealizado por Sobral. É um prefeito da década de 80, 70, 80. Sim. E ele foi finalizado no Emanuel. Então, se a gente não tiver pensamento de cidade para o futuro, a cidade não desenvolve. Um governo não consegue. Parece que ele é político antigo, né? eu fiquei curiosa. Tá bom o discurso dele, né? E aí, jovem. Quantos anos, Celso? 37. 37, né? Novo, né? Eu fiquei curiosa, secretário, porque você falou que pegou o plano de governo do Isaías e mandou, então, algumas sugestões e fez
fez algumas críticas. Desses pontos lá que você elencou, teve alguma coisa que foi para frente, deu certo, que você poderia exemplificar aqui para gente? Não, tem muita coisa. Tanto na parte de infraestrutura, a gente conseguiu evoluir bastante na parte de infraestrutura, quanto na parte social. Eu acho que um grande desafio que o governo Isaías tinha, a gente tinha um déficit muito grande de vagas em creches. Então, um dos pontos que ali eu conversei era... Poxa, não tem como uma cidade do porte de Jacareí, com a riqueza de Jacareí, a mãe não poder deixar o seu filho numa creche pública de qualidade. E quando a gente está falando em creche, a gente não fala da creche apenas olhando para a criança. A gente tem que olhar para a mãe também. Porque se a mãe não tiver uma creche onde ela possa deixar o seu filho com tranquilidade, a mãe não volta a conseguir trabalhar, né? Então, a creche, além dela garantir alimentação de qualidade para aquela criança, e a gente vive num município rico que tem muita pobreza, né, como todos os outros municípios da região. Muitas crianças não têm a mesma qualidade de alimentação. Na creche tem. A creche ela dá estímulos cognitivos que muitas vezes a mãe, o pai ocupado não consegue dar porque está trabalhando. Então a creche tem esse papel fundamental. Então ela é fundamental na construção da criança, mas ela também permite que a mãe possa voltar a trabalhar. E eu digo isso porque eu sou dos anos 80, né? Nos anos 80 não era tão comum você mandar o filho muito cedo para a escola. Mas minha mãe precisava trabalhar para ajudar em casa, né? Minha mãe era professora primária, meu pai era topógrafo, precisava juntar a renda dos dois para conseguir ter uma vida tranquila. Então eu fui muito cedo para a escolinha. Na época não chamava creche, chamava escolinha, né? Na época chamava escolinha. Foi para a escolinha Dominó ali na época era na Alfredo Ramos. Hoje está ali na São Lucas também. Até tia Célia, que é da escolinha Dominó, foi para a escolinha Dominó. E eu sei que foi fundamental, tanto para a minha formação, quanto também para possibilitar que a minha mãe pudesse trabalhar tranquila. Então, isso foi uma das coisas que eu ponderei, né? A gente, na Secretaria de Planejamento, lógico que a gente acaba aparecendo mais pela parte de infraestrutura, que é o fim da pasta, mas também a gente precisa ter esse olhar um pouco mais social, porque a cidade é feita de gente, a cidade não é feita de concreto, a cidade não é feita de avenida. A Giovana perguntou para você o que deu certo e o que deu errado. Tem, né? Tem os dois lados da história, né, o Celso? Por exemplo, o viaduto ali, né, que realmente agora foi liberado. A princípio, parece que atende a população até de uma maneira mais tranquila, mas houve uma gritaria geral, né? Acho que ali a gente tem duas questões importantes. Primeiro que a gente teve uma obra longa numa avenida muito crucial para a cidade. Castelo Branco é uma avenida muito importante e que, ao contrário de outras avenidas, não tem desvio. Quando você faz uma obra na Castelo Branco, você não tem por onde desviar o trânsito da Castelo Branco. Onde é que vai passar o trânsito enquanto você faz a obra? E não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Sim. Então a gente passou um tempo ali na Castelo Branco e essa obra deu muito trabalho, tanto da parte de licenciamento, problemas com a empresa que a gente precisou o tempo inteiro estar ali em cima. Esse foi um contrato que chegou no meio para a Secretaria de Governo. A gente encontrou um problema ali de projeto da empresa. A empresa tinha feito um projeto inadequado com a norma técnica, né? Então eles precisaram refazer parte. E hoje... Por que não quebraram o contrato com a empresa, Celso? Você estava com o projeto errado, estava nas mãos de vocês lá. Porque depende, esse contrato não foi rescindido no caso. Quando você rescinde o contrato, se a empresa não demonstrasse boa vontade em refazer, a empresa refez e não houve custo nenhum para o município. Agora, se eu rescindo o contrato com a empresa, eu tenho que pagar uma rescisão contratual na justiça. Isso vai ser obrigatório. Eu tenho que relicitar. E a obra que está parada, ela vai continuar parada. Trava tudo. A obra que talvez que a gente terminou em mais 4 meses, talvez a gente hoje não tivesse terminado. Então, muitas vezes na administração pública, a gente precisa não fazer o que de fato a gente quer, que muitas vezes a gente... vamos encerrar isso, mas o prejuízo para a prefeitura é muito grande. A gente teve um caso muito clássico, que é o do Piscinão do Turi. O Piscinão do Turi, a obra parou, né? Era Galvão Engenharia, que era responsável no governo do Hamilton. É uma obra que começou em 2011, o convênio lá em 2011. Começaram as obras, chegou acho que em 2015, 2016, a Galvão entrou na Lava Jato, parou a obra.
Só essa obra, a gente teve um prejuízo para a prefeitura, entre questões judiciais com a empresa e refazer a obra, porque ficou muito tempo parado, da ordem de 6 milhões de reais. Então, é descaso com o dinheiro público a gente não trabalhar para conseguir economizar o dinheiro público. A gente precisa... O dinheiro público, ele é sagrado. A gente precisa dar o melhor caminho para ele economizar o máximo, porque é cobertor curto, né? Eu sempre brinco que é cobertor curto. É dinheiro público, ou o cobertor curto é aquela história, né? Você deixa o pé quente ou você deixa a orelha quente. Você nunca vai conseguir deixar os dois, porque falta dinheiro público. Falta dinheiro público. A gente precisa gastar da melhor forma para não faltar muito, para a gente poder investir na saúde, na educação, na infraestrutura. Tá vendo que pergunta no nosso chat aqui, o Celso? Aqui o Antônio Ramalho, Jardim Terras de São João. Perguntaram ao Celso qual é a previsão de finalizar a obra que corta a Avenida Lucas Nogueira Garcês e quando será entregue para a população a ciclovia dessa avenida. Tem também pergunta aqui do Israel Rodrigues. Ele pede ajuda da cidade, que está tudo cheio de buracos nas vias da rua Barão de Jacareí, uma das mais esburacadas, que quase quebra os carros. Aí eu acho que você tem que avaliar. E também tem o Marcelo Fortes, que manda um abraço a você. Um abraço também para o Marcelo. A primeira pergunta da Lucas Nogueira Garcês. Isso. A gente já criei aquela região... Canalização, né? Ali da Martins... O Córrego São Luís ali. A gente está falando do Córrego do São Luís. A gente tem um problema histórico ali. Dava mais de 1 metro, 2 metros de água na casa das pessoas. Imagina, 1 metro de água dentro da casa das pessoas. As pessoas, quando chovem no São Luís, elas não deixam o carro na garagem. Elas não dormem tranquilas. Então, a gente precisou fazer essa obra. A gente hoje está no momento de passar pela Lucas Nogueira Garcês, porque não adianta a gente fazer todo um canal e chegar na Lucas Nogueira Garcês e estrangular num tubo de... Represa tudo. E represar. Então, a gente precisa fazer essa obra. E isso pegou um gancho aí também para você fazer a obra ali na Castelo Branco. Uma coisa puxa a outra, né? Isso. Porque na Castelo Branco ali a gente hoje está fazendo a obra também de canalização. Sim. Hoje a obra viária terminou, mas a gente está com a obra de canalização porque o tanquinho passa a ter 13 metros naquele ponto. Então, o tanquinho que vinha em aduelas de 1 metro, 3 aduelas de 1 metro, ele passa a ter 13 metros de largura. Então, essa é uma obra estrutural para a região do tanquinho. Mas voltando a Lucas Nogueira Garcês, a nossa previsão mais 40 dias está ali. Agora a gente vai passar o trânsito para outra faixa, e daí termina do outro lado, né? Então, hoje tem um desvio para o lado direito e para o lado esquerdo. A gente vai concentrar todo o desvio do lado sentido Dutra, né? Cidade Dutra. Termina a obra, então mais 40 dias a gente sai ali da Lucas Nogueira Garcês. Saindo da Lucas Nogueira Garcês, a gente consegue fazer a ciclovia, né? Porque não adianta também a gente fazer e quebrar. Sim. Então, a previsão é que no primeiro semestre a gente já tem a ciclovia na Lucas Nogueira Garcês. E na Castelo Branco? Na Castelo Branco, a ciclovia... O término da obra lá. Mais 30 dias a gente sai da Castelo. Dias, mais 30 dias. Mas a Castelo Branco hoje, ela está com... A gente, antes de demolir, como a Castelo Branco não tem espaço nem desvio, a gente precisou fazer ao lado da Castelo Branco um desvio. Então, a gente fez um desvio provisório. A gente teve um problema muito grande com a EDP na remoção de postes. A EDP demorou 90 dias para remover um poste que precisava ser removido com urgência para dar seguimento para a obra. Então, muitos agravantes, né, de obra acabam fugindo da conta da prefeitura, né? Eu vou puxar com você aqui porque o tempo tá curto, então já está na hora de encerrar com você aqui. Mas eu quero falar sobre a Barão de Jacareí, que o seu ouvinte está reclamando sobre os buracos aí, que é o pergunto do Israel Rodrigues. A Barão a gente já está em licitação o recap da parte final da Barão. A Barão ali do centro até mais ou menos ali na altura da Conselheiro Antônio Prato já foi recapeada. Isso. Então falta o trecho ali da Conselheiro. Que vai até a rodovia Nilo Máximo. Até a Nilo Máximo. Então esse trecho também já está sendo licitado para ser recapeado. Então a gente vai dar um retorno logo. Celso, secretário Paracelso, pré-candidato a prefeito. Inclusive se falava em outros nomes, como da secretária de Saúde, Rosana Gravena, que ontem teve festa lá, tudo acertado já com o doutor Joaquim, né? Do pessoal do Podemos, e também com o Edgar Sasaki. E de repente o Celso é o candidato, é o pré-candidato do Isaías Santana. Não sou pré-candidato do Isaías, sou pré-candidato do grupo do governo, porque ele fez uma prévia com todos. Está bem orientado, viu? Não, foi feita uma prévia, foi feito um debate interno, foi feito... Mas e as você pessoas votaram. É o candidato do Isaías Santana, isso não tem
tem como não falar, né, Celso? A gente sabe que você é o pré-candidato à prefeitura por Jacareí, por um grupo, mas a bandeira que levantada foi do Isaías Santana para que você fosse o nome, né? Não, eu acho que o Isaías não interferiu no processo de prévia. A gente teve uma prévia interna com vários nomes, fechou-se em 3 nomes, que era eu, Rosana e Edgar. Sim. E a gente continuou todo um processo de debate, as pessoas votaram em quem gostaria. Então eu costumo dizer que eu sou candidato do grupo que faz parte do governo Isaías Santana. Tenho muito orgulho do Isaías Santana fazer parte desse grupo e ser candidato dele também. Mas eu sou candidato de um grupo, não apenas do prefeito. E eu pergunto, para fechar com você aqui, está preparado e quer ser prefeito de Jacareí? Estou muito bem preparado. Acredito que 7 anos na frente da Secretaria de Governo, uma secretaria que a gente estruturou, dá um suporte muito grande de conhecimento da máquina e de como fazer e quando fazer. E quero muito ser candidato na minha cidade, né? Nasci em Jacareí, fui criado em Jacareí, passei minha vida toda em Jacareí, minhas raízes estão em Jacareí, minha família está em Jacareí, eu quero fazer Jacareí um lugar ainda melhor. Então, além de estar preparado, estou com muita vontade de fazer Jacareí uma cidade muito melhor e deixar, ao final do meu mandato, um legado para a cidade, ter orgulho de contribuir com a cidade que eu nasci, com a cidade que a minha família vai continuar morando, então deixar esse legado para a nossa cidade. Você é casado? Não, a vida pública ela acaba tomando algum tempo, né? Tá bom. Só me resta aqui te agradecer mais uma vez sua vinda à rádio aqui, sucesso você, boa sorte e com certeza, Giovana, teremos outras entrevistas pela frente. Não, com certeza. Prazer estar aqui com você, Clemente, Giovana, né, Eloy, nosso amigo aqui da cena da Rádio Mensagem, que também está sempre com a gente. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes que também estão nos ouvindo. E eu pedi para o pessoal que quer acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, acessar nossas redes sociais, Celso.Jacareí, para conhecer um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Celso.Jacareí. Exato, @Celso.Jacareí, tanto no Facebook quanto no Instagram, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o que a gente tem a oferecer para a nossa cidade. Muito obrigado, um abraço, bom dia.